Glórias a Deus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Estamos aprendendo coisas importantes para a nossa vida com Deus, sim ou não? Gente, vocês viram como é uma coisa prática, né? Eu sei que vocês oram, que vocês leem a Bíblia, mas quando você entende um caminho prático, fica mais simples, não fica? Então, durante muito tempo a gente buscou e fez muitas coisas pela fome que a gente tem de Deus, né? Mas a busca por Deus sem entendimento, né, faz você andar em círculos, faz você perder às vezes muito tempo. Então a gente foi aprendendo e sendo ensinado pelo Senhor a encontrar o caminho certo para você se relacionar com Deus, você ter comunhão verdadeira com Deus. Então, com a ajuda do Espírito Santo, você terá uma palavra do Senhor, e esta palavra te levará, né, a alcançar grandes coisas para a sua vida. E não só isso, mas fará com que Deus possa usar você para abençoar a vida de muitas pessoas. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então vamos aí dando sequência, né? A nossa aula número 2, nós vamos trabalhar sobre a palavra, né? E vamos aprender algo extraordinário da parte do Senhor. Então, nós vimos aí que o Espírito Santo veio com a missão de lidar com a palavra, de trabalhar com a palavra. Ele é o autor das Escrituras, o inspirador. E Deus soprou o Espírito Santo na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você está tendo contato com as ideias do Espírito Santo. Aleluia! Quanto mais você lê o texto da Bíblia, com qualidade, com calma, diga assim comigo: a Bíblia deve ser lida com o coração, não com a mente. Então, calma. Aleluia. Tem pessoas que leem a Bíblia para fazer campeonato de leitura de Bíblia. Sabe quantas vezes eu li a Bíblia esse ano? 18, né? Ô louco, meu. Então você já está virado num apóstolo, né? É preferível que você leia 18 vezes a mesma coisa e entre no seu coração, do que você leia 18 vezes a Bíblia e não entenda nada. Porque Deus não precisa de você. Se Ele achar uma palavra na tua vida, Ele muda a tua história. Sim ou não? Uma palavra. Foi o que o centurião disse para Jesus: diga uma palavra e o meu servo será curado. Jesus diz: então, seja. Uma palavra. O centurião, ele não era religioso, né? Ele não quis levar Jesus para dentro da casa dele, para tirar foto e dizer: sabe quem que eu sou? Sou assim com Jesus. Ele não quis levar Jesus lá. Ele diz: uma palavra é a mesma coisa. Jesus impor as mãos e fazer o servo ser curado, e uma palavra é a mesma coisa. Você viu isso na Bíblia? Às vezes Jesus ia e impõe as mãos sobre os doentes e eles eram curados. E quando Jesus enviava uma palavra, eles eram curados? Então é a mesma coisa. Quem entende isso? É a mesma coisa, gente. Então, às vezes, né, se Jesus aparecesse aqui, quantas pessoas que eu já vi emocionadas e querendo, deixa pra lá. Não, porque os pés de Jesus, eu orei não sei quantas horas para ver os pés de Jesus. O pé de Jesus, irmão? O Senhor quer mudar o teu caráter. Eu vi os pés de Jesus, mas continuo prostituindo. Eu fui lá em Israel, me batizei no Rio Jordão, mas continuo dando calote nos outros. Que é isso? Isso não é Jesus. Fique dentro da tua casa, feche teu quarto, abra a tua Bíblia e deixa o Espírito mostrar Jesus para você. Esse é Jesus. E aí a palavra vai falar com você. Maior é o que serve. Você está muito metido, baixa a bola. E louco, pastor.
Esse é Jesus. Aleluia. Esse é Jesus. Você anda botando as asinhas muito de fora. Sossegue o facho. Então, a religião enfeitou o pavão. Sabe o que é enfeitar o pavão? Não é o pavão pajé, né? Porque enfeitou o pavão, fez uma purpurina, uma miscelânea, uma festa enorme. Não, o Espírito Santo é prático. Qual é a palavra? É essa aqui. Então Jesus aparece. Não tem palavra, você fica andando ao vento. Agora, veja bem, isso aqui precisa parar o mundo. Você tem que entender isso aqui. Olha que coisa extraordinária. Porque no princípio, novo mundo, criação pela palavra. Gênesis capítulo 1, do 1 ao 5. Vamos ler lá. Gênesis capítulo 1, versículo do 1 até o 5. Aqui começa a Bíblia Sagrada. Vai pegando aí, marcando. Olha só, no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Até aí tá bom. Olha que interessante. No princípio. Agora vamos para João capítulo 1, do 1 ao 5. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Verse 2. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Aleluia. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Você percebe a semelhança? Esta palavra de Gênesis 1:1, no princípio, essa palavra hebraica, é a mesma palavra de João capítulo 1, verso 1, no princípio. É a mesma. No princípio. João diz assim: no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Sem a palavra, nada do que existe viria a existir. Ele está dizendo que o homem Jesus, chamado Palavra, estava no princípio da criação com Deus. E tudo foi feito por meio de Jesus, pela palavra. Ele estava no princípio. Ele foi o meio pelo qual Deus criou o mundo. Criou a terra, o planeta, os animais, os céus, as estrelas, tudo que existe, tudo que você vê. A criação foi feita por meio da palavra. E também diz lá que havia uma outra pessoa ali. A terra estava sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. A palavra e o Espírito estavam na criação. Eles estavam lá, trabalhando juntos, para criar um planeta, para criar a terra, para criar o universo. Quando João começa usando esse termo, ele está usando a ilustração, para dizer que da mesma maneira que Deus usou a palavra e o Espírito para criar a terra, o universo, o planeta, Ele usa a palavra e o Espírito para criar você. Você é uma nova criação de Deus. Aleluia!
Você é nova criatura. Você é uma nova criação. Você é a nova terra e o novo céu de Deus. Observe isso. Ele diz em Gênesis, e Deus disse: haja luz, e houve luz. E ele diz em João capítulo 1, a vida estava em Jesus, na palavra, e esta era a luz dos homens. A vida eterna é a luz dos homens. Quando Deus disse haja luz em Gênesis 1:3, ele estava dizendo haja vida eterna para os homens. Deus criou a vida eterna, pastora Eliane, pelo Espírito Santo e pela palavra. A vida eterna está na palavra. Quando você creu em Jesus Cristo, você recebeu vida eterna. O Espírito Santo pairava sobre uma terra sem forma e vazia. Trevas cobriam você. Mas o Espírito Santo começou a se mover sobre você, começou a se mover sobre sua vida. Você é da terra, teu corpo é da terra, carne é da terra, teu corpo é do pó desse mundo, sem forma, vazio, sem significado, louco, perdido, abandonado. Trevas cobriam você. Mas o Espírito Santo se moveu sobre você. Aleluia! Então a palavra do Senhor chegou à sua vida. A palavra do Senhor chegou à sua vida. E Deus disse: haja luz. E Deus disse: haja vida eterna. E houve vida eterna. Aleluia! É isso que João está ensinando, está ilustrando. Agora preste atenção, o que João está mostrando? Ele está fazendo uma comparação da criação de Deus com a criação nossa, nova criação, nascemos de novo. Haja luz, haja vida eterna. A vida estava na palavra. Quando você creu na palavra chamada Jesus, a vida eterna entrou em você. Os teus olhos se abriram e tudo começou a ter forma e sentido, e você não ficou mais vazio, você foi preenchido. Aleluia. O que João está introduzindo o seu evangelho para ensinar é que, da mesma maneira que Deus criou este mundo geográfico, físico, científico, pela palavra, o nosso mundo espiritual com Deus, o mundo espiritual da nova criação que Deus fez pela palavra, só pode ser criado pela palavra. O seu mundo com Deus só pode ser criado pela palavra. Escreva isso. Sem a palavra, nada do que existiu veio a existir. As árvores não existiriam sem a palavra. A terra, as águas, as estrelas, as leis da ciência, qualquer coisa, sem a palavra, não veio a existir. Qualquer coisa entre você e Deus, depois que você nasceu de novo, que não vier pela palavra, não existirá. Não existe no mundo espiritual. Preste atenção, preste atenção. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh, aleluia! Qualquer coisa no mundo, no universo que foi criado para você e Deus, você é comparado a um novo mundo, uma nova realidade. Você nasceu de novo. Assim como Deus criou a terra, que você vê com os teus olhos,
árvores, pássaros, natureza, água, para que Adão vivesse aqui na presença de Deus. Mas ele caiu, corrompeu, separou-se. Agora Deus criou de novo. Há um novo mundo para você, uma nova terra, um novo céu. Isso já é real hoje. Um dia você vai morar no novo céu, na nova terra. Mas a realidade deste mundo já existe hoje, porque você já nasceu de novo. Quem entende? É isso que João está dizendo. E João está dizendo que da mesma maneira que da primeira vez Deus criou esse mundo aqui pela palavra, esse novo mundo no Espírito só pode ser criado pela palavra. Sem a palavra, ele não existe. Você nasceu de novo porque a palavra te deu a vida eterna. Todos quantos creram em Jesus receberam o direito de serem feitos filhos de Deus. Quem é Jesus? A palavra. Você crê em Jesus? Eu creio. Então você recebe a vida eterna, que é a luz dos homens, que está em Jesus. Qualquer coisa entre você e Deus que não vier da palavra, não existe para Deus. Qualquer coisa entre você e Deus que não vier da palavra, não existe para Deus. Qualquer coisa entre você e Deus que não vier da palavra, não existe para Deus. Qualquer coisa, qualquer, uma, qualquer. Não existe. Então, o que eu quero que você aprenda agora é muito importante. Veja, a vida eterna está na palavra. A palavra tem a força da vida eterna. A palavra permanece para sempre. A vida eterna está na palavra, porque a palavra permanece para sempre. Ela é eterna. Quando você lê Hebreus 1:3, diz lá que todas as coisas são sustentadas por sua palavra poderosa. Quando você lê Mateus 24:35, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. E assim poderia por tantos outros textos. A palavra que saiu da boca de Jesus, ela tem vida eterna. Palavras vivas. Palavras vivas. A palavra que saiu da boca de Jesus tem a vida eterna. Por isso, quando você crê nela, você é salvo. Vida eterna. Sempre que você crê nela, produz algo eterno, permanente. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra que o Senhor falou permanece. Agora veja bem, como é que nós construímos o nosso relacionamento com Deus? Se não for pela palavra, não permanece. Qualquer coisa. Vou dar alguns exemplos práticos. Você ama o Senhor Jesus? Sim ou não? Agora já não sei, né? Vamos aprender. Se eu digo, eu amo Jesus, como que eu sei se isso é verdade? Eu preciso descobrir pela palavra como que isso é medido. Porque qualquer um pode dizer que ama Jesus, não pode? A pessoa vai lá, mata o outro, eu amo Jesus. Não, peraí. Qualquer um pode dizer isso. Como a palavra nos mostra que é medido o seu amor por Jesus? O Senhor Jesus ensinou isso em João capítulo 14. Aquele que tem os meus mandamentos
ele lhes obedece, esse é o que me ama. Aleluia! Essa é a palavra de Jesus, esse é o ensino de Jesus sobre amor. Aquele que obedece o meu mandamento, a minha palavra, este me ama. O seu amor por Jesus é medido por Deus, por sua obediência a Jesus Cristo. O seu amor por Jesus é medido por Deus pela obediência a Jesus. Qualquer outra medida fora disso não é aceita por Deus. Então, quando eu venho aqui e digo, eu amo Jesus, Deus olhará para o meu coração, para a minha vida. O que é que Ele vai procurar? Se eu estou obedecendo a Jesus. Se eu não estou obedecendo Jesus, isso não existe. O que eu estou falando não existe para Deus. Só existe para você. Aleluia. Só existe nas tuas emoções. Mas eu sou uma pessoa boa. Eu não roubo, não fumo, não mato, né? Eu não faço loucura por aí. Você obedece o que Jesus falou? Ah, pastor, fala a verdade, nem sei o que ele falou, né? Então, de acordo com Deus, não é de acordo comigo? De acordo com Deus, você não ama Jesus. Mas o que você mais diz é que você ama Jesus. E você diz, mas é verdadeiro, pastor, eu tenho sentimento por Jesus. Não, isso é o amor emocional. Você tem um bom sentimento por Jesus, você quer bem Jesus, você realmente tem uma boa intenção de amar Jesus. Mas se não vier da palavra, não existe para Deus. Você consegue entender isso ou não? Gente, a palavra é real, não adianta. Ou é conforme a palavra ou não existe, porque o mundo foi criado pela palavra. O mundo novo entre você e Deus só é possível existir pela palavra. Então, o Senhor Jesus ensinou, eu amei o meu Pai, obedecendo os seus mandamentos, fazendo a sua vontade. Jesus ensinou isso. E ele diz, da mesma maneira, vocês me amarão, se fizerem o que eu mando vocês fazer. O seu amor por Jesus Cristo é medido pela obediência. Não é pela boa vontade do seu coração. Não é pelas boas intenções. Não é porque você limpa a igreja. Não é porque você arruma as cadeiras. Não é porque você prega. Não é porque você ora. É porque você obedece. Você pode ter excelentes pregadores que não amam Jesus. Porque não obedecem. Você consegue entender a fragilidade do relacionamento com Deus que as pessoas têm? Elas não sabem como Deus vê as coisas. Então elas dizem, eu amo a Deus. Quando você diz, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo o Senhor, mas você não obedece, isso não é verdade para Deus, isso não existe para Deus, não foi construído pela palavra, então não existe na criação. O que você está falando só existe na terra, só existe no mundo natural. Por isso que você fala que ama a Deus e nada acontece.
Você diz que ama Jesus, você chora e você se sente injustiçado, porque você diz: eu amo Jesus e Jesus não me atende, Jesus não fala comigo, as coisas não mudam. Deus olha e diz: mas você não ama Ele. Claro que eu amo, você viu o tamanho do dízimo que eu dei? Dízimo? Mas Jesus disse assim: perdoe aquela pessoa. Você não perdoa? Jesus disse: perdoe. Mas eu te amo, Senhor. Você me ama? Obedeça. Pedro, você me ama? Faça o que eu estou te mandando. Apacenta minhas ovelhas. Senhor, tu sabes. Apacenta minhas ovelhas. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Vai cuidar de ovelha. Larga esses peixes aí. O amor por Jesus é medido por Deus segundo a palavra. Obediência. Quando você se nega a perdoar alguém, você está dizendo: eu não prefiro não amar Jesus. Mas você não mede as coisas como Deus mede. O seu padrão não é a palavra, o seu padrão é as emoções. Então você vem no culto e você sente uma coisa boa e você diz: como eu amo Jesus, você chora. Você se emociona e você acha que está tudo bem entre você e Deus, porque você diz que ama Jesus, você canta que ama Ele, mas você não perdoou. Deus olha e diz: você não ama Jesus. Mas você continua crente que você ama Jesus. Só que isso não existe no mundo espiritual, só existe na tua cabeça. Por isso você é enganado. Isso aqui é forte, hein? Isso aqui está mexendo com os principados da religião. Isso aqui é uma espada que está atravessando, está rasgando para um novo lugar no Espírito. Creia no que eu estou dizendo. Eu vejo movimento no reino de Deus. Eu vejo movimento no reino de Deus. Algo de Deus está se movimentando. Você estava sentado muito tempo sobre o engano. Eu sinto que atingi algo na sua vida. Você está sendo enganado por você mesmo. Você está sendo enganado pelas suas emoções. Você está sendo enganado pela religião. Você diz: eu amo Jesus. Se você não perdoa, Jesus mandou perdoar. Jesus não pediu para você perdoar, Jesus mandou você perdoar. É mandamento do Senhor. Perdoe para que você seja perdoado. Isso está em todos os ensinos de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Perdoe, 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 perdoe. Mas você acredita que ama Jesus. Com base no quê? Com base no que você sente. Com base que você está prosperando. Não, eu amo Jesus porque eu estou prosperando. E a pessoa que serve Satanás e prospera? É porque ama Jesus? Tem gente aí oferecendo sacrifício a demônios, é rico, muito rico, mais rico que tudo nós juntos. Não é porque ele ama Jesus, não tem nada a ver. Você acredita que ama Jesus com base em outra coisa que não é a palavra. Isso não existe diante de Deus.
Não existe. Então você está falando com Deus sobre algo que não existe. O amor por Cristo é medido pela obediência. Foi tudo o que Jesus ensinou sobre amar Ele. Obediência. E uma das coisas que Jesus mais ensinou a obedecer é perdoar. Sim ou não? Sim, você pode lembrar aí de inúmeras vezes que Jesus falou isso. São coisas claras e evidentes na Bíblia. Se eu não perdoo, não é verdade que eu amo Jesus. Mas eu acredito que eu amo Jesus, baseado no que eu sinto, baseado nas circunstâncias da terra, baseado em um monte de coisa, baseado no fato de que eu oro muito, eu leio muita Bíblia, eu vou na igreja, eu só assisto filme evangélico, aleluia, só escuto música gospel. Você pode fazer tudo isso, que a pessoa ali não, que a pessoa não merece ser perdoada. É verdade, você também não. É? Jesus. Você consegue entender? Agora, o problema é que aqui no mundo natural, você acha que isso é verdade? Satanás escuta você dizer que ama Jesus, mas isso não existe diante de Deus. Então quando Satanás vem te provar, Deus não pode fazer nada, porque não existe. Você está dizendo, não foi Deus que disse. Por isso, gente, escute, quantas pessoas que eu vi, que eu conheci, que viveram em montes fazendo guerra espiritual, que foram fazer não sei o que de intercessão, todos destruídos. Porque isso não existe diante de Deus. Não existe o que eles estão praticando, então estão lutando sozinhos, por isso apanham e abandonam a fé. Porque nada que nasça a não ser da palavra existe para Deus. Por isso que uma falsa doutrina destrói a fé das pessoas. Porque eles se agarram em algo que não existe para Deus, achando que Deus está com eles. Deus não está. Você vai crente que Deus está com você. Quando você dá uma olhada para trás, você está sozinho. Não foi Deus que te abandonou. Você que abandonou Deus. Cadê a palavra? Não tenho. O nosso amor por Jesus é medido pelo quê? Obediência. Se eu não obedeço, o meu amor por Jesus não existe. Então quando eu vou falar com Deus sobre isso, isso não existe. Aí Deus não tem o que fazer. Por isso que as pessoas não têm resposta, por isso que as pessoas têm tantas dúvidas. Mas eu não entendo, eu faço tudo certo. Não, você não está fazendo pela palavra. Quantos estão entendendo? A verdade é que o meu amor é medido pela obediência. Pegue como exemplo a vida dos discípulos. Quando Pedro foi preso com os demais, eles disseram: vocês não podem mais pregar nesse nome. Pedro diz: vejam os senhores o que é correto, obedecer a vocês ou a Deus?
nós iremos fazer o que Deus nos mandou. Obediência. Deus não vai recompensar porque você disse que ama Jesus. Deus vai recompensar o teu amor por Jesus porque você obedeceu. O teu amor por Jesus é recompensado quando ele é real, quando você obedece. O que mais eu encontro conversando com pastores e viajando, já tivemos aí com o pastor Kleber em eventos que tinha mais de 400, 500 pastores aí do Brasil todo. E você troca experiência, conversa com um com o outro, você vê as pessoas ministrarem, você começa a aprender algumas coisas, a sentir o Espírito, a entender pela palavra. Quando o Espírito te ensina a palavra, então você discerne a realidade espiritual. E um dos principais problemas que nós vemos hoje nos ministérios é desobediência. Deus chama um ministro para ensinar, mas ele quer ser pregador. Deus chama um ministro para ser profeta, mas ele quer ser mestre. Deus chama outro para ser evangelista, mas ele quer ser profeta. E depois ungiram metade do mundo apóstolo aí, né? Não, eu quero ser apóstolo. É o que eu quero. O que Deus quer? Não estão fazendo a vontade do Senhor. Isso significa que há problemas no amor deles com o Senhor. Jesus chega ao pastor da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso: escreva a João, tenho algo contra você. Você abandonou o primeiro amor. Você não me ama mais. Como? Você não está fazendo o que eu mandei. O amor de um ministro por Deus é medido pela obediência, não pela eloquência da pregação. Não por quantas pessoas estão na igreja. Não por sua fama. Não por quantas curtidas na internet. Não pelo que as pessoas dizem sobre ele. Porque Jesus estava fazendo a plena vontade de Deus e diziam que ele era endemoniado. Não é o que as pessoas dizem, de bom ou de ruim. É o que Deus diz. Como que Deus sabe, pastor, se realmente eu amo Jesus? Obediência. O que passar disso é coisa sua. Você pode dizer, e você deve dizer: eu te amo, Jesus, quando isso encontra amparo na palavra. Você move o coração de Deus. Deus diz: eu realmente sei que você me ama. Você nem precisa falar. Deus vem em sua direção. Mas quando você desobedece, veja, e não é um erro, uma falha, porque você pode falhar. Mas é um padrão. Obediência. Obediência. O que Jesus disse? Obediência. Agora veja bem, se eu realmente amo Jesus, então eu preciso que o Espírito Santo me ensine as palavras de Jesus. Como eu posso obedecer aquilo que eu não conheço? A nossa espiritualidade com Deus é extremamente frágil, porque ela não existe.
Credo, pastor. Ai, ai, ai. Porque tudo que existe realmente no mundo espiritual entre você e Deus é eterno, é sólido, é para sempre. Aleluia. Vocês estão entendendo até aqui? Veja, como que eu devo fazer então, pastor? Vamos pegar aqui João 14. Como que o Espírito faz para me ajudar então a ser obediente? João capítulo 14, verso 21. Vocês estão aqui? Aleluia. João 14, 21. Aqui na versão NVI ele traz dessa maneira, mas qualquer versão o entendimento é o mesmo. Mas aqui ele usa até uma palavra bem interessante, né? 14, 21, diz assim, Jesus está falando. Então leia com calma e com paciência o que Jesus está dizendo. Ele diz, quem guarda, quem tem os meus mandamentos, eles obedecem, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também vou amá-lo e vou me manifestar, vou me revelar a ele. Olha que coisa extraordinária. A primeira coisa que Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos. Antes de você obedecer, você precisa ter, guardar, ter, antes de obedecer. Antes de obedecer, eu preciso ter. O que o Espírito Santo faz? Lembra? Espírito e palavra. O Espírito Santo faz com que o mandamento de Jesus seja guardado no seu coração. Quando você lê o que Jesus disse, quando você aplica o teu coração no que Jesus disse, quando você olha o que Jesus disse e pede ajuda do Espírito para entender, para trazer isso ao teu coração, essa palavra ganha vida no seu coração. Quando você come um bife, por exemplo, ou agora que você comeu lá 8 pastéis, né? 3 bolinhos, tomou 4 coca, você comeu lá o bolinho de carne, aquilo entrou no teu estômago, você mastigou, mandou para dentro. Aquela comida vai se processar no teu estômago, vai ser ali destruída, vai virar proteínas, nutrientes, etc. Vai entrar na tua corrente sanguínea, vai se distribuir no teu corpo físico e vai te dar força, energia. Quando as palavras de Jesus entram no seu coração, não na memória, no coração, o Espírito Santo faz o mesmo processo. Ele começa a transformar a palavra de Cristo em sentimentos no seu coração, emoções, reações, pulsões, pensamentos, ideias, sentimentos, emoções. O mesmo processo que a comida faz no estômago, a palavra faz na sua alma. Por isso, a palavra é comparada à comida. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Coma desse pão, deixa o maná para lá. Coma a minha carne, beba meu sangue. Sabe que Jesus mandou cortar um pedaço dele para comer? Ele está falando do ensino dele. Ele está dizendo, da mesma maneira que você não simplesmente engole igual uns ganifados a comida, você precisa mastigar e deixar entrar para dentro, para que se processe em você e vire vida. Você, antes de obedecer, precisa ter o mandamento. Como que eu tiro essa palavra da memória, da mente, do texto e põe no meu coração?
meditando nela, lendo a palavra, repetidas vezes. Você já viu que quando você repete muito uma coisa, você vira automático? Dirigir carro, por exemplo. Quando você começou a dirigir, como é que era? Você olhava no embreagem, olhava na marcha, olhava no espelho, olhava. Até hoje é assim. Não, esquece esse aí. E hoje, como é que é? Você cai dentro do carro, sai dirigindo. Depois de meia hora, você lembra que está dirigindo. Meu Deus, não bati ninguém. Você já está no automático. Você repetiu, entrou no teu subconsciente. Deus diz para Josué: eu vou ser com você como fui com Moisés. Como é que Deus foi com Moisés? Na palavra. Deus diz assim: medita na palavra dia e noite. Seja forte e corajoso, Josué. Não seja forte e corajoso, parte para cima, meta a espada. Não, seja forte e corajoso na palavra, seu canalha. Eu sou forte e corajoso. Toma banho. Seja forte e corajoso na palavra. Medita nela dia e noite, briga para meditar nela dia e noite, planta dentro do teu coração, assim como fui com Moisés, você com você. Quando você lê a palavra até que entre no teu coração, o Espírito da vida ela no seu coração, e pela própria natureza você obedecerá a palavra. Porque a palavra que saiu da boca do Senhor, ela carrega a natureza da obediência, porque Jesus obedeceu. Aleluia! Quando Jesus falou, Ele transferiu os seus sentimentos pela palavra. Quando Jesus falou, Ele transferiu os seus sentimentos pela palavra. Quando você come a palavra, quando você medita nela, quando você lê, e você tem o mandamento, sem força, sem sacrifício, você obedecerá. Como era difícil perdoar. Perdoe, eu dizia imediatamente, está amarrado. Não, a pessoa não merece perdão. Que não fui eu que fiz errado, eu vou perdoar? Eu não. Quem mandou fazer tal coisa? Você é bem assim. Não, eu já não me meto em confusão para não. Até o dia que você pisa na bola. Aí você se humilha, chora, dá até nojo, né? Pois é, Senhor, aconteceu de eu cair. Que tal te tratar igual você tratou o outro lá? Melhor não, né, Senhor? Melhor não. Então vai devagar aí que o teu teto é de vidro. Quando você tem razão, você não quer perdoar. Porque é dono da razão. Porque eu faço o que é certo, por que não faz o que é certo? E o dia que você errar? Deus vai dizer a mesma coisa. Por que você não faz o que é certo? Porque Jesus ensinou isso. Perdoe para ser perdoado. Na mesma medida que usar, vou usar contra você. Não, mas eu não vou perdoar porque ele está errado. Jesus diz, eu também estou certo. Você está errado, não vou te perdoar. Você que escolheu, não fui eu. Jesus disse, você determinou a medida, eu só estou obedecendo o acordo entre nós. Não vai perdoar porque tem razão, eu também não vou te perdoar porque tenho razão. E nem fui eu que escolhi, você que escolheu. Não é justo? É justo, né? Mas no começo é assim, não vou porque eu tenho razão. Depois você vai mudando. A palavra vai entrando no teu coração. E o sentimento de Jesus vai aparecendo.
E você diz: poxa, não quero nada dessa pessoa, coitada. Tenho que ter paciência, vai amadurecer. Não, parte para cima, amaldiçoa. Não. Ore por ela. Vai chegando um momento em que você não vai precisar perdoar as pessoas, porque o teu coração não se ofende com o que elas fazem. O teu coração está blindado pelo escudo da fé. A palavra de Deus ocupou tanto espaço no teu coração, que criou um escudo. Nenhum dardo inflamado consegue chegar lá. O mesmo sentimento que Jesus tinha em relação a quem o ofendia, o chamava de endemoniado, é o que você terá pelas pessoas. Isso é impossível, pastor. Tudo é possível àquele que crê na palavra. Aleluia. Mas nós temos uma mente religiosa, nós queremos sair obedecendo para provar para Deus que somos bons em obedecer. Você não vai obedecer. Antes de obedecer, você precisa ter os mandamentos no seu coração. Você precisa ter a palavra de Jesus no seu coração. E é para isso que o Espírito Santo veio. O Espírito Santo veio para trazer as palavras de Jesus para dentro do seu coração. Quando as palavras de Jesus estão em você, o Espírito Santo começa a dar vida a elas, transformando essas palavras em sentimentos e emoções dentro da tua alma. E então você começa a sentir parecido como Jesus sentia. Então você começa a ver, Rafael, parecido como Jesus via. Quem está entendendo? O que eu preciso, pastor? Parar o que você está fazendo com Deus e voltar a ler a palavra pelo Espírito. Parar um tempo da sua vida, do seu dia, e voltar a ter comunhão com a palavra pelo Espírito Santo. Isso criará o mundo entre Deus e você. Sem a palavra não existe nada entre Deus e você. Como a criação não existiria sem a palavra. Entre você e Deus não há um novo mundo, um novo lugar de relacionamento, de convivência, de andar sem a palavra. Qualquer coisa. Oração. Por que nós começamos tão bem nossa vida de oração e abandonamos? Por que a maioria dos crentes só ora por propósito? Se eu não fizer um propósito de uma semana de oração, eu não oro 2 horas por dia. Por que a oração simplesmente não se torna um estilo de vida? Por que a oração não permanece? Porque ela não nasceu como resultado da palavra no meu coração. Por que a santidade não permanece? Por que as pessoas estão em santidade uma semana, saem no gás, meu Deus, estou andando com asas de anjo, aleluia, e daí na segunda-feira com as asas do anjo caído. Só mudou de lado. Eu estou lá, na santidade, aí de repente simplesmente vai deixando, a coisa vai voltando ao normal. Daqui a pouco começa a surgir uns desejos, e quando eu vejo, estou de novo na prostituição, na pornografia. Por que não é permanente? Porque os céus e a terra passam, mas a palavra permanece.
só permanece entre você e Deus o que vier da palavra. Quando a santidade vem como resultado, como fruto da palavra no meu coração, permanece. Quando a oração vem como resultado da palavra no meu coração, permanece. Quando a obediência vem como resultado da palavra no meu coração, permanece. Quando ofertar vem como resultado de uma palavra no meu coração, permanece. Aleluia! Quando a humildade vem como resultado da palavra no meu coração, permanece. Permanece. Você não luta para ser humilde, você é humilde. Você não é tentado a não ser humilde, é o que você é. Se torna parte do teu caráter, se torna parte do teu ser, torna-se parte do teu sangue, da tua alma. É o que você é. Essa é a poderosa obra do Espírito Santo. Essa é a maravilhosa obra do Espírito Santo. O Espírito Santo veio para dar vida à palavra em você. Aleluia! Quando a palavra de Deus não ganha vida em nós, nós estamos andando na carne, mesmo que não estejamos em práticas imorais, estamos na carne. Em Romanos, no capítulo 7, o apóstolo Paulo diz: eu vivia brigando, a vontade da carne, a vontade do espírito, o bem que eu quero eu não consigo fazer, o mal que eu não quero eu acabo fazendo, miserável homem que sou, o praga largado às traças. Não é? Todo o capítulo 7 vai narrando isso aí, a briga dele interior, eu quero fazer o que é certo, não consigo, quando eu vou abençoar, vem a palavra e diz: denaurei, amaldiçoe. E eu fico no espírito, na carne, e a briga é grande. Paulo está escrevendo isso em Romanos 7, porque ele descobriu a resposta. Ele termina o capítulo 7 dizendo assim: graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia. Então ele começa o capítulo 8 dizendo: portanto agora, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. O que é que Paulo está dizendo? Que o Espírito Santo dá vida à lei de Deus em meu favor. A lei de Moisés dizia: não minta. Você olhava e dizia: eu sou mentiroso. Não minta. E você tinha que obedecer à lei pela força da carne. Não minta. Assim, onde é que estava? Você mentiu. Quebrou o mandamento. Lei da morte. O que é que o Espírito Santo fez? Lembra da profecia de Ezequiel? Deus usa o profeta Ezequiel para dizer assim: ouça isso, casa de Israel. Haverá um dia que farei uma nova aliança com vocês. Nova aliança. Removerei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Escreverei a minha lei dentro do vosso coração, colocarei meu espírito em vocês e farei vocês andarem em obediência aos meus mandamentos. Esse dia chegou.
Em Cristo Jesus você tem uma nova aliança. O coração de pedra foi tirado, um outro coração foi colocado. Você nasceu de novo. Deus colocou o Espírito Santo dentro de você, e o Espírito Santo dá vida ao mandamento de Deus. Então aquela palavra que diz: não minta, que antes te condenava, agora ela trabalha em teu favor. Quando você põe a palavra dentro do teu coração ao seu, o Espírito Santo vai determinar um mandamento sobre o seu. O ao seu não mentirá, e nem com o seu queira ele consegue, porque Deus disse: não mentirá. Quem entende isso? Meu Deus. Não adulterarás. Aí você luta contra a carne. Ai, meu Deus. Não adulterarás. Quando o Espírito dá vida à palavra no seu coração, esse mandamento é favorável a você. Quando Satanás olha para tentar armar um laço, está escrito: não adulterarás. A palavra te defende. A palavra fala antes de você. Gente, vocês têm que entender isso aí. O Espírito Santo veio lidar com a palavra. Esse é o poder do Espírito. É o poder de dar vida ao mandamento de Deus em teu favor. Esse é o poder do Espírito. Como pastor, como eu permito ao Espírito que isso se torne real para mim? O Espírito e a palavra. O Espírito e a palavra. Pare tudo que você está fazendo. Pare tudo que você está fazendo. Pastor, eu estou fazendo muita coisa, então pare de fazer. Tome jeito. Pare. O melhor investimento da história da tua vida é ter um tempo com o Espírito e a palavra. A palavra que o Espírito Santo mexer com você, aquele versículo, aquela palavra, aquela pregação, aquele texto que não sai da tua cabeça há muito tempo, ali o Espírito quer escrever em você, ali o Espírito quer fazer ganhar vida em você. Vai para aquele texto, vai para aquele versículo, leia, medite, ore sobre ele, coloca diante de Deus. Aquelas palavras vão ganhar vida no seu coração, e estará concretizada a obra do Espírito. Se não vier da palavra, não existe, cara. Você pode ser bem educado, você pode ser ético, pode ser moralmente correto, pode ser quem você quiser. Se não nascer da palavra, você está na carne. O que você fala para Deus só existe para você, porque a palavra não está no seu coração. Essa é a grande diferença entre o Evangelho e a religião. Sem o Espírito e a palavra, da mesma maneira que o mundo não existiria, você e Deus não podem existir. Da mesma maneira que não existiria céu e terra, mares, oceanos, criação, animais, vegetação, não existe nada no novo nascimento entre você e Deus que não venha da palavra. Então, não há como continuar a sua história com Deus sem essas duas coisas.
É aí que a igreja parou. É aí que todos nós estamos parados. É nesse ponto aqui. Agora, se você começar a dar qualidade ao Espírito na palavra, gente, não é estudar a Bíblia igual louco. Não. Existem pessoas que têm chamado para pastor, para mestre, para essas coisas. Isso é a função deles. Eu estou falando de um versículo. Eu estou falando de você mudar a maneira como você tem falado com Deus. Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda. Me dá uma palavra. E o Espírito vai te dar. Todos vocês têm palavra que eu sei. Vocês têm várias. Tem palavras que estão falando com vocês há muito tempo. Meses. Passa mês, entra mês, você lembra. Aquela palavra. Sim ou não? Sim, o Espírito está tentando chamar a tua atenção. Você está indo. O Espírito. Volta aqui. Aí você vai um pouco mais longe. Você continua orando. Muda, Senhor, aquela situação. E o Espírito. Você, aleluia, o Senhor vai mudar. E o Espírito, aleluia. Meu Espírito diz, meu Deus, alguém corre atrás dele. Quando o Espírito fica lá buzinando, lembra aquela palavra? Amém, glória a Deus. Senhor, abençoa. Aquela palavra, Ele está dizendo, é aqui, é ali que eu vou mudar a história. É aquela palavra que eu quero falar e mudar você. Vem para cá, onde é que você está? Nós estamos sendo levados pela emoção, sentimento, vontade própria, mente e religião. E o Espírito está chamando a palavra em você. O Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Lembra daquele salmo. Lembra, uns 3 anos atrás, aquela pregação do pastor. Poxa, eu estava lembrando hoje, que palavra, né? Que bênção. Não, cabeçudo. Eu estou lembrando para você voltar lá. É ali naquela palavra que eu vou dar vida ao que você precisa. Aleluia! Glórias a Deus, se coloque em pé. Que maravilha! Amanhã, 10 horas da manhã, estaremos aqui, se o Senhor permitir. E iremos amanhã ministrar sobre a presença de Deus. O Senhor está conosco nesse ministério. O Senhor está conosco nessas aulas, amém? Isso tudo estará aí gravado, você deve pegar, deve meditar. Eu sei que nessa noite o Espírito falou muito com você. Não foi apenas uma palavra, foram várias coisas. Mas eu quero te aconselhar a pegar o que você mais chamou a sua atenção. Eu não quero cobrar de você, você tem que saber tudo que foi ensinado aqui, não. Mas eu quero que você guarde o que você considerar mais importante. Você precisa ter uma palavra sobre isso. Você precisa ter um versículo pelo menos. Você vai pegar esse versículo. Você vai pegar aquela mensagem. Poxa, quando o pastor estava falando, aquilo marcou ali. Eu marquei aqui, eu guardei essa palavra. E você vai meditar sobre esta palavra, você vai orar sobre essa palavra. Eu desafio você, essa semana que vamos entrar, segunda até domingo, você pensar sobre essa palavra, todos os dias. Marcá-la, ler ela e orar sobre ela. Ore sobre ela. Fale ao Espírito Santo sobre ela. Diga ao Espírito para torná-la real na sua vida. Diga ao Espírito para torná-la viva em você. Diga ao Espírito que você quer essa palavra, que você quer que ela ganhe vida no seu coração. Você verá grandes resultados na sua vida. Quantos aceitam isso? Amém? Então põe a mão no seu coração. Querido Espírito Santo,
nós te honramos e te bendizemos, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. E eu peço a sua ajuda, para que o teu povo tenha algo a apresentar diante de Deus, a palavra da fé, a direção que veio do teu coração. Querido Espírito Santo, esse poder que o Senhor tem dado a esse ministério, para ensinar, para enxergar, para ver, eu peço que venha sobre o teu povo. Dê a eles a sabedoria necessária, dê a eles a fé necessária, para viver a vontade de Deus, em nome de Jesus. Oh poderoso Espírito, oh poderoso Espírito Santo, dê vida a palavra a eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O poder do Senhor está ativo nesse lugar. Sim, Senhor, toque agora na vida dessa pessoa, tudo que perturba a sua vida, em nome de Jesus, vai embora. Tudo que ficou entre ela e Deus, eu repreendo agora. Eu digo, vai embora. Saia daí, mágoa. Solte ressentimento. Espíritos da mentira, eu anulo a palavra que vocês deram e eu ordeno fora, em nome de Jesus. Dores, doenças, males, aflições, vai embora em nome de Jesus. Convulsão desapareça, perturbação vai embora. O mal que afligia essa pessoa, eu ordeno que deixe agora. Toda a herança do passado vai embora. Mal, solte agora. Você que corria pelo sangue, cesse agora, em nome de Jesus. Eu ordeno que o mal vá embora. Eu ordeno que o mal vá embora. Eu ordeno que o mal vá embora. Solte os sentimentos, solte as emoções, solte os sentimentos, solte as emoções. Revolta vai embora, angústia vai embora, a tristeza, a depressão, o mal, a dor, saia daí, em nome de Jesus. Todas as prisões da alma sejam quebradas agora, sejam quebradas agora, sejam quebradas agora, pelo poderoso nome de Jesus. Espírito Santo, limpa o teu povo, purifica o teu povo, livra-os para Cristo, em nome de Jesus. Livra-os para Deus, em nome de Jesus. Eu ordeno você livre para Deus, em nome de Jesus. Receba na tua vida e seja livre, pelo poderoso nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia.